Olá, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vendo que já entrou uma galera boa aqui, tá? Tô- Tá dando para ouvir bem aí, né? Sim. Beleza, pessoal. Nós estamos entrando bem no horário aí, tá? Tem algumas pessoas me mandando mensagem aqui falando que já estão entrando. Então, são 8h06 aqui no meu relógio, dá mais 4 minutinhos, né? Em respeito a todo mundo que chegou aqui no horário, às 20 horas marcado. Então, às 20h10, sem falta, a gente vai começar a aula, tá bom? Tem gente aí, eu tô vendo, não só aqui do meu círculo de trabalho, mas gente de fora também. A sazonalidade chegou para vocês aí? Aqui já chegou, inclusive, aqui em casa. Tá todo mundo num funga-funga danado. Eu, inclusive, aqui, ó. E me conta aí quem tá de fora, se tem alguém de fora do estado, ou até aqui do estado aí, se ficou iludido, assim como eu, em março. Porque aqui em março, nos serviços que eu trabalho aqui, ficou só pingando uns casinhos de bronquiolite. Fiquei naquela, será que nós vamos ter uma sazonalidade mais branda aí, por conta do Nirsevimab? Abril veio arrebentando, né? Dia de abril virou o dia da verdade da bronquiolite. Para vocês aí no serviço de vocês, vocês sentiram alguma coisa diferente disso ou foi mais ou menos parecido com isso daí? Só deixa eu ver uma coisa aqui, meu amor. Gente, quem quiser falar, fica à vontade, tá? Abre a câmera, conversar com a gente, falar qualquer coisa. Galera pedindo aí para desativar os microfones. Aqui, Medan, é isso? Desculpa se eu pronunciei errado. Sou de Goiás, fazendo residência de PED em Salvador. Muitos casos de H1N1. Aqui pra gente, até agora, eu tenho visto aqui, tá meio a meio, VSR com rinovírus. Alguém tá vendo alguma coisa diferente aí onde vocês estão trabalhando? Se quiser, vocês podem falar comigo no áudio ou podem falar no chat, tá, gente? Eu tô aberto aqui, consigo ver as mensagens de vocês aqui. Muito bem, bora começar? 8h10. Pessoal, agradeço demais a presença de todos vocês. Tem mais de 50 pessoas na sala já, tá? Essa aula seria uma aula só para os alunos do VentilaQuest, mas resolvi abrir para todo mundo para ouvir a experiência de cada um aí. Eu acho que é importante a gente compartilhar nesse momento. Começando mais uma sazonalidade respiratória aí, né? Tem alguns colegas que falam, né? Tem serviços aí que todo ano é surpreendido pela bronquiolite, né? A gente já sabe mais ou menos como que vai funcionar a bronquiolite, a gente às vezes não se prepara, acaba subestimando a bronquiolite, tá? Bronquiolite, teoricamente, é uma doença muito simples, mas o que pega é que muitas vezes a gente não tem muito o que fazer e isso gera uma angústia em todo mundo, tá? Se você se sente assim, não se sinta solitário, estamos todos nessa daí, tá? A gente também fica assim em qualquer serviço, porque é realmente uma doença que a gente precisa esperar o tempo dela passar, né? Uma doença autolimitada, mas que acaba causando um estrago, né? Tô vendo aqui no chat alguém falando que tá pegando muito aí, ó, VSR e rinovírus. É isso aí que a gente tem visto muito aqui. Outro falando influenza e rinovírus. Bastante casos de influenza A. Os vírus estão vindo agora misturados, né? Antigamente era muito bem marcado essa época do ano que vinha só o VSR, né? Infelizmente não é mais assim, não. Então vamos lá. O que nós temos para hoje nessa aula aqui? Eu fiz uma boa revisão da literatura dos últimos 5 anos para trazer o que tem de novo, o que a gente vai usar, o que a gente não vai usar na bronquiolite, o que o mundo está usando, né? Eu gosto de olhar muito para os países desenvolvidos e saber o que eles estão usando lá, para a gente saber se está fazendo certo aqui, né? Às vezes a gente fica pensando, poxa, será que eu estou aqui escondidinho aqui no meu serviço e não estou fazendo o que tem que ser feito para bronquiolite? Já adianta vocês que não tem grandes mudanças assim, não. Mas nós vamos passar uma a uma aí as questões. Peço vocês desculpa um pouco aí, porque eu estou realmente um pouco congestionado aqui, mas vamos que vamos. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o impacto da bronquiolite, tá? Eu consegui os compilados dos dados aí do DataSUS de 2024, não consegui os de 2025 completo, mas assim, só internações em menores de 1 ano por bronquiolite foram cerca de 70 mil no Brasil, tá?
A gente faz uma médiazinha aí, significa que a cada dia 400 crianças menos de 1 ano são internadas por bronquiolite no Brasil afora. Um tempo médio de permanência de 3 dias de internação hospitalar, com óbito em torno de 1%, né? Parece ser pouco isso daí, a gente vai ver aí em torno de 700 óbitos por ano em menores de 1 ano só por bronquiolite. Considerando que o Brasil incorre sempre num erro muito de subnotificação, acredito que esses números devam ser piores ainda do que isso daí. Então, a bronquiolite traz um impacto muito grande, não só um impacto de assistência, um impacto financeiro, tanto para o sistema de saúde pública quanto para o sistema de saúde privado, e é sempre a mesma coisa nessa época do ano, né? Pronto-socorro lotado, com criança saindo pelo ladrão, pelas portas fora, já não tem mais vaga para internar na enfermaria, UTI lotado, não consegue dar retaguarda para as crianças que vão ficando graves, todo mundo fica nesse desespero, né? Então a gente precisa tentar entender essa doença, otimizar os nossos recursos para que a gente não deixe de assistir nenhuma criança, né? Muito bem. Relembrando aí a fisiopatologia da bronquiolite. Inflamação do epitélio respiratório até bronquíolos causado por infecção viral. O vírus clássico mais comum da bronquiolite é o sincicial respiratório. Mas, ó, nós estamos vendo aí todo mundo falando, influenza A, o rinovírus, outros vírus podem causar a síndrome clínica que a gente considera como bronquiolite. Tá? Mas a bronquiolite clássica é causada pelo sincicial respiratório, que ele vem inflamando o epitélio respiratório desde cima, de vias aéreas superiores, e vem descendo esse epitélio até nas menores vias aéreas, lá nos bronquíolos, e causa inflamação, edema, muita secreção. Então, essa é a fisiopatologia básica da bronquiolite. Primeira coisa que a gente precisa entender é, a bronquiolite, no seu início, ela não tem diferença nenhuma de qualquer outra síndrome gripal, uma síndrome de infecção de via aérea superior, tá? Então, é uma síndrome clínica que tem uma tríade básica, né? Coriza e alina, um pouco de tosse e pode apresentar febre nos primeiros dias, lembrando que a febre não é um critério obrigatório, especialmente se a gente vai falando de recém-nascidos e lactentes muito pequenos, tá? A febre não entra necessariamente como um critério obrigatório para a gente fechar o diagnóstico de síndrome gripal ou até de bronquiolite, tá bom? E aí essa doença vai progredindo, vai evoluindo, essa inflamação vem descendo, epitélio abaixo até os bronquíolos e causa a síndrome clínica, que é de desconforto baixo, por assim dizer, tá? De inflamação de via aérea inferior, com a outra tríade associada, que é a tríade de sibilância polifônica. Que raios é isso, Cris? A bronquiolite, ela é um pouco diferente da bronquite, da asma, né, das crianças maiores, que causada lá por broncoconstrição. Da bronquiolite não acontece muito isso, mesmo porque os pequenininhos nem têm tantos receptores musculares assim para fazer broncoconstrição. O que acontece aqui é que as vias aéreas elas estão obstruídas por muito edema e muito muco. Então a gente não ouve na bronquiolite aquela ausculta clássica de asma, tá? Que é sibilo. Não vá para uma ausculta de bronquiolite achando que você vai encontrar só sibilo. O que você vai encontrar ali é uma respiração muito ruidosa, principalmente com estertores subcrepitantes, que são estertores de via aérea, principalmente de bronquíolos e até um pouco acima. Cris, seu telefone está mudo. Gente, me desculpe, sem querer eu tinha apertado o mudo aqui, né? Vou voltar aqui. Só me diga que o último slide terminou, eu continuo desse daqui? A última coisa que eu escutei você dizer, Cris, foi sobre os estertores subcrepitantes. Aí depois ficou mudo. Tá, beleza. Peraí, vou voltar aqui. Então, desculpa aí, pessoal, vou voltar aqui. Eu estava falando da sibilância polifônica, não é isso? Que eu estava falando de subcrepitações. Que na bronquiolite a gente não vai encontrar só sibilos clássicos, a gente vai encontrar uma ausculta muito rica, porque tem muita secreção em via aérea. Então, a gente ouve também muitos estertores subcrepitantes. A gente vai encontrar também hipoxemia, então saturações abaixo de 92 ou 94, dependendo da referência que você está usando, e desconforto respiratório progressivo. Beleza? Pegou aí os meninos falando para voltar dos sintomas? Vamos seguir daqui? Beleza.
Então vamos falar então da transmissão. O que eu estava falando aí, antes de deixar o microfone mudo, é o seguinte: a gente não precisa esperar este evento aí acontecer. Ó, imaginando que a bronquiolite, como se transmite por gotículas, precisa de um indivíduo estar próximo do outro, tossindo, jogando gotículas lá na cara do outro para ele aspirar. Na verdade, não é bem isso que acontece, principalmente com crianças. Imagina a criança está dentro de um ambiente fechado, fica mais fácil a gente raciocinar. Está dentro de uma sala de aula ou está dentro de um box de internação. Ela está respirando ali, ela está tossindo e ela está enchendo aquele ambiente de gotículas. Essas gotículas vão se depositando no ambiente. Este raio desse essencial respiratório consegue ficar vivo nessa gotícula, mesmo depois da secreção ressecada, por 24 horas, galera. Então não precisa estar tossindo na cara um do outro. Como que funciona a criança? Bota a mão em tudo no ambiente, depois leva a mão na boca ou leva a mão ao alimento, tá? Então, a gente tem que entender que a bronquiolite não precisa ter esta proximidade toda. É claro que quanto mais próximo, maior o risco de você ter contato com uma quantidade maior de gotículas. Então, a transmissão ela é maior. Então, especialmente crianças que frequentam creches ou têm irmãos mais velhos que estão com quadro gripal ou adultos oligossintomáticos em casa. Geralmente, quando você vai na história da bronquiolite, você vê que tem algum desses elementos aí, identificando como foi a cadeia de transmissão. Isso aqui é importantíssimo para a gente entender como fazer a coorte dentro dos hospitais, quando você vai colocar crianças com quadro respiratório semelhante, distância entre leitos, tá? E que você precisa fazer uma limpeza terminal nesse box depois dessa criança sair, porque a gotícula vai ficar ali, mesmo ressecado, o vírus vivo por até 24 horas. E a gente precisa ter na cabeça da gente como é a evolução natural, a história natural da doença. Cris, vai acontecer assim para toda criança? Não. A bronquiolite clássica ela é bem marcada, acontece bem próximo disso aqui. Mas é claro que existem variações. Tem crianças que vão se apresentar com sintomas um pouco mais precoces, outros vão estender um pouquinho mais. Mas basicamente o que a gente tem? Nos primeiros 3 dias, prevalece aquela tríade que eu falei, que é de sintoma respiratório alto, de síndrome gripal. Coriza, um pouquinho de tosse, pode ter um pouquinho de febre. Geralmente a criança está com o estado geral preservado, não tem desconforto respiratório. Ainda não teve inflamação descendo até as vias terminais, até bronquíolos. Com o passar dos dias, melhor dizendo, essa inflamação vai descendo e a gente começa a ter sintomas devido a comprometimento baixo. E é aqui, nesta fase, em que precisa ter maior atenção das crianças. Vai durar aí 3, 4 dias dentro dessa fase crítica e depois começa a esfriar o processo, reduzir inflamação, reduzir muco e a criança começa a melhorar. Lembrando que os sintomas podem se estender um pouco mais, principalmente a tosse, que pode ficar de dias a semanas. Compreender isso daqui é importantíssimo para tudo que a gente vai fazer para bronquiolite. Tá? Imagine vocês num pronto-socorro. Só um instante. Se você pega uma criança que está dentro dos 3 primeiros dias de sintomas, só com sintomas altos, você vai falar com a mãe: mãe, é uma virose? Não, pelo amor de Deus, não fale isso com as mães. As mães não gostam de ouvir que é virose. A gente sabe que é uma infecção viral. Mas você tem que dizer para ela: olha só, neste momento, eu só estou vendo sintomas respiratórios altos, de gripe, de um quadro viral. Mas nós ainda estamos dentro dos primeiros dias de evolução. Então, fique atento a sinais de alerta nos próximos dias, especialmente do 3º ao 7º dia. E você escreve esses sinais de alerta e entrega para as mães, pelo amor de Deus. Escreve lá que se tiver febre persistente, desconforto respiratório, falta de ar, criança que não está conseguindo mamar, criança que está muito gemente, tem que retornar ao hospital. Porque você sabe que ela pode entrar na fase crítica e começar a ter sintomas baixos e precisar de algum suporte respiratório no hospital, geralmente oxigenoterapia. Por outro lado, se você já está passando o período crítico, está lá no 8º dia, 9º dia, criança com um pouco de tosse, ainda um pouco de coriza, desconforto discreto, uma tiragem subcostal discreta, você fica mais tranquilo, você fala: mãe, olha, já passou pelo período mais crítico, então é possível que daqui para frente vai melhorar. Então, até isso você precisa saber da evolução da história natural da doença para você se programar o que você vai fazer. Vai internar o paciente, vai liberar com orientações, vai liberar dando alta, vai pedir retorno em 24, 48 horas. Então,
ter este gráfico na cabeça da história natural ajuda a gente a tomar decisões. Agora, é claro que tem algumas crianças que não leem o mesmo livro que a gente, né? Então, que resolve chegar já no primeiro, segundo dia, já com desconforto baixo, né? Outras crianças que vão fazer esse desconforto mais adiante ou vão persistir nesses sintomas muito mais. E tem outras crianças que não vão passar por essa fase crítica, não vão fazer um desconforto respiratório baixo, ou seja, não vão fechar por uma síndrome clínica de bronquiolite. Às vezes, mesmo sendo infectado pelo VSR, fica só com sintomas respiratórios altos. Então, a gente não fecha para síndrome clínica de bronquiolite, que tem que ter os sintomas altos e tem que ter a tríade de sintomas baixos: desconforto, hipoxemia e ausculta bem alterada, né, que a gente chamou lá de sibilância polifônica. Então vamos adiante. É preciso a gente compreender que a bronquiolite vai causar doenças graves, principalmente em populações de risco. Somente em populações de risco? Não. A bronquiolite pode causar doenças graves, mesmo em crianças rígidas sem nenhum fator de risco. Mas a população de risco merece uma atenção especial, especialmente as crianças que foram prematuras, principalmente as crianças com prematuridade moderada, muito prematuros, ou prematuros extremos, porque eles podem ser broncodisplásicos e ser muito suscetíveis a doenças graves virais. Tá? Cardiopatas e pneumopatas também entram como grupo de risco. Síndrome de Down e outras comorbidades, como doenças neuromusculares, imunodeficiências, crianças em tratamento oncológicos também podem entrar como fatores de risco. Isso é importantíssimo, por quê? A gente precisa ter um olhar mais atento. Você imagina que você está lá no terceiro para o quarto dia de sintoma atendendo uma criança no pronto-socorro com uma tiragem discreta, está conseguindo mamar, uma criança que não tem nenhum fator de risco. Essa criança pode ser observada em casa, retorna a cada 48 horas, ou encaminhar até para o consultório do colega. Agora, se é uma criança que tem um fator de risco, você não pode perder o olhar dessa criança. Ela vai ter que retornar a cada 24, 48 horas no máximo para reavaliar enquanto persistir os sintomas e principalmente quando estiver passando dentro daquela fase crítica, porque você sabe que ela pode evoluir mais grave. E isso aqui também é importantíssimo quando a gente vai prescrever os imunobiológicos, né? Que são o palivizumab e o nirsevimab, porque são justamente esses pacientes que têm indicação para receber essas medicações aí. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. E da sazonalidade? Para a gente aqui no Espírito Santo, a sazonalidade é muito marcada, ou pelo menos era, de março a junho. Então, assim, começar a pingar casos aqui em fevereiro, março começa a subir, explode, abril, maio, junho, mas em julho começa a declinar e some em agosto, tá? Tem outros lugares do Brasil que antecipam um pouco, começa a explodir já em fevereiro, e outros que começam um pouco mais tardio. Isso aqui também é muito importante de saber, porque isso aqui define ações de saúde pública, por exemplo. Né? Você vai reforçar, por exemplo, em todos os hospitais, rede pública e particular, as equipes, os insumos, para não ficar passando aperto e não ser surpreendido todo ano pela bronquiolite. Então, a gente já sabe que de março a julho a gente vai ter um número muito alto de atendimentos no pronto-socorro, internação, taxa de ocupação de UTI. Então, é importante. E é importante também para saber a data que a gente vai prescrever os imunobiológicos, nirsevimab, palivizumab, que a gente vai fazer uso justamente dentro da sazonalidade. Então, falando deles, então, eu não vou entrar muito em detalhes, eu pretendo depois fazer uma discussão com vocês só sobre isso, tá? Mas, basicamente, nós temos hoje disponível no mercado desde o ano passado vacina para gestante acima de 26 a 28, dependendo do estado onde a gente está falando, porque isso é uma política de saúde pública estadual. E nós temos para as crianças anticorpos, não é vacina, são anticorpos monoclonais. Nós fazíamos uso até o ano passado do palivizumab. Você se lembra muito bem, eram 5 doses, uma por mês. Então, aqui no Espírito Santo, a gente fazia fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Ou de março a julho. Era muito, muito mais caro do que o nirsevimab, com resultado um pouco pior na literatura médica, com um custo muito mais elevado. Então, o palivizumab está sendo gradativamente substituído pelo nirsevimab. Este ano nós estamos fazendo os dois, por quê?
quem fez estoque do palivizumab desde o ano passado e usou o palivizumab nas crianças do ano passado, está usando esse ano. Tá? Aqueles que ainda não usaram já estão começando com o nirsevimab, que é uma dose única para a sazonalidade, com um custo um pouco menor do que o palivizumab. Então, aqui para a gente no Espírito Santo, a partir de fevereiro, vocês já podem prescrever para os pacientes grupo de risco de vocês, inclusive no particular, porque isso está no rol da ANS e é obrigatório o plano de saúde cobrir, desde que tenha o fator de risco associado que nós falamos antes, né? Basicamente, prematuros, então, 36,6 para baixo, cardiopatas, pneumopatas, síndrome de Down e outras comorbidades que você julgar como fator de risco e você precisa fazer um laudo para justificar a liberação do nirsevimab. Diagnóstico da bronquiolite. É basicamente clínico, nós já falamos disso, você precisa ter a síndrome clínica com a tríade dos sintomas respiratórios altos e a tríade dos sintomas respiratórios baixos. Então, exames complementares. Não é para fazer exame complementar de todo mundo com bronquiolite que bater no pronto-socorro para vocês, pelo amor de Deus. De quem você vai fazer exame? Das crianças que estão apresentando complicações, daquelas que estão evoluindo com sintomas baixos pronunciados, daquela que você vai internar. O que você está buscando com exames complementares? Basicamente, complicações secundárias à bronquiolite. Então, a gente precisa ficar de olho, por exemplo, em complicações bacterianas secundárias. Então, por isso, vale a pena fazer uma triagem infecciosa. Hemograma e PCR, basicamente, se você tiver disponível, faça também uma procalcitonina. Raio-X de tórax. O que eu estou procurando em raio-X de tórax? Grandes áreas de atelectasia, pneumotórax e pneumonias secundárias. Tá? Eu não estou fazendo raio-X para ver aquele infiltradinho intersticial clássico que a gente vê da bronquiolite. Eu sei que está assim na ausculta. O que eu estou procurando aqui são complicações que justifiquem, por exemplo, um desconforto respiratório moderado a grave, em que eu possa reverter. Então, isso que você está buscando com o raio-X. E o painel viral, eu acho importante, tanto para o serviço, para poder fazer coorte de pacientes, né? Então, se você tem pacientes identificados já com o mesmo vírus, você pode colocar esses pacientes mais próximos, por exemplo, quando você está com o salão, né? Quando não são boxes individuais. E isso também é importante para a gente fazer o nosso painel epidemiológico, para a gente entender qual vírus está circulando, e isso vai nos dar também depois subsídios para políticas de saúde pública e também no setor privado. Então, os exames básicos que você precisa fazer para uma bronquiolite complicada é isso: triagem infecciosa, raio-x de tórax, painel viral. Pelo amor de Deus, eu vou até fazer uma pausa aqui, vou fazer um apelo para vocês. Vou tomar uma água. Parem de ficar fazendo gasometria de criança com bronquiolite. Não, Cris, eu quero ver como tá o PCO2 para saber se eu vou ter que entubar. Não, eu quero fazer a relação PaO2 FO2 para saber se eu vou entubar, o que eu vou fazer com essa criança. Deixa eu te contar uma história. Se você está esperando um resultado de gasometria arterial para tomar conduta de suporte respiratório na bronquiolite, eu já vou te falar que você já perdeu o time, ó. Foi há muito tempo, tá? Gasometria não serve para isso. Ela não dá conduta em bronquiolite. Um oxímetro no dedo da criança te dá a conduta que você precisa fazer. Ah, Cris, mas às vezes o PCO2 está alto. Tá. Como está o estado geral da criança e o grau de desconforto respiratório dessa criança? É isso que vai ditar a conduta, não é a gasometria. Só para vocês entenderem, dos procedimentos relatados por pacientes dentro de UTI, a gasometria é o mais doloroso de todos, tá? Inclusive pacientes adultos que relatam, inclusive, intubação um pouco mais acordado, até extubação, gera menos desconforto que a coleta da gasometria. Então você está lá, furando uma criança 16 vezes para acertar uma arterinha desse tamanho no lactente, para coletar um exame que não vai te mudar a conduta. Então, segura a emoção. Para de pedir gasometria em pronto-socorro. Eu na UTI quase não peço gasometria arterial. Para que vocês estão pedindo em pronto-socorro? Segura a emoção. Chegamos então ao tratamento da bronquiolite. Eu vou falar para vocês que vai caber neste quadradinho aí que vocês estão vendo na tela de vocês todo o tratamento que eu preciso da bronquiolite. 1, 2, 3 e pronto. Alimentação / hidratação. Vamos lá. Alimentação.
Geralmente as crianças que chegam cansadas, que vão internar com bronquiolite, estão dispneicas e não conseguem mamar, a mãe já vem relatando que está com baixa ingesta. Então, muitas das vezes, essas crianças vão para alimentação por sonda. Se a criança não tem um desconforto respiratório grave, está só no catéter de oxigênio, você pode tentar manter a alimentação da criança, seja seio materno, seja pela via da mamadeira aí, tá bom? Em relação à hidratação, eu preciso que vocês tenham atenção a 2 pontos aqui. São 2 momentos distintos de hidratação. O primeiro deles é quando a criança chega para vocês no pronto-socorro, ela está acabando de internar agora. Essa criança, geralmente, ela pode se apresentar para você desidratada, porque é uma criança que está com uma perda insensível muito aumentada na respiração e uma criança que está com baixa ingesta. Então, às vezes, essa criança chega desidratada. Mas calma lá. Não precisa ficar fazendo expansão direto para essas crianças. Começa uma reposição hídrica para essa criança, seja pela via venosa ou por uma sonda que você vai passar para conseguir alimentar essa criança. Você vai expandir essa criança se ela tiver realmente repercussões de moderada a grave de uma desidratação aí de hipovolemia, tá? Então não precisa ficar fazendo expansão. Então o momento 1 é quando ela chega. O momento 2 é deste momento adiante. Não fique encharcando essas crianças, elas não manejam bem volume. Então faça hidratação um pouco mais restrita. Quando que eu começo, Cris? Olha, juntando a alimentação da dieta que você está dando com hidratação venosa e medicamentos, 80 por peso calórico é um valor bem razoável para você começar. Porque essas crianças, ao longo da evolução da bronquiolite, elas manejam muito mal líquido, elas têm extravasamento, isso pode piorar a congestão pulmonar, pode mandar essa criança por tubo, gerar disfunção miocárdica, então segura a mão no volume com essas crianças, tá bom? Então, em relação à alimentação e hidratação, é isso que eu tinha para dizer. Suporte respiratório. Bom, aqui nós vamos ter que fazer um capítulo à parte. Então, eu estou pensando em fazer na aula 2 de atualização de bronquiolite, nós vamos falar só sobre suporte respiratório. Eu vou falar desde a criança que precisa de um simples catéter de oxigênio, criança que precisa de ventilação não invasiva, até a criança que precisa de intubação, e nós vamos discutir parâmetros na não invasiva, parâmetros de ventilação invasiva. Então, isso vai demandar muito tempo. Então, segura a emoção um pouquinho. O que a gente precisa entender de suporte respiratório é o seguinte. Só um segundo. O suporte respiratório vai ser dado de acordo com a necessidade da criança. Uma criança que está com uma saturação na casa dos 90, um desconforto leve, uma dieta por sonda, cabe ali um catéter de oxigênio, 1 a 2 litros por minuto. Uma criança que está um pouco mais hipoxêmica, um pouquinho mais cansada, vai ter que pôr uma máscara, possivelmente uma máscara não reinalante, que eu vou conseguir dar uma concentração de oxigênio muito mais alta. Agora, se essa criança desenvolve um desconforto respiratório moderado a grave, possivelmente ela vai para uma ventilação não invasiva, com a interface que você tiver no seu serviço. Geralmente nós temos muito pronga intranasal, outros serviços nós temos máscara nasal e outras interfaces diferenciadas. E aquela criança que entrar em insuficiência respiratória franca vai acabar sendo entubada. Então, o suporte respiratório que vai ditar é o grau de desconforto respiratório barra insuficiência respiratória do seu paciente. Não é a sua gasometria arterial, que fique bem claro isso. O outro item da prescrição importantíssimo, fisioterapia respiratória. Bom, eu não sei se a minha amiga Tati está aí no grupo, se tiver, dá um oi para nós aí, Tati. Nós conversamos muito hoje, né, sobre isso. A gente vem conversando muito ao longo dos dias, né? Converso com os outros colegas fisioterapeutas também. Para mim, eu, Cristiano, estou dizendo para vocês, tá? Minha visão pessoal. É uma das medidas que mais ajudam as crianças respiratórias que estão internadas, tá? É a que mais eu vejo, assim, logo depois dessa ação, como que a criança melhora. Se eu comparar, por exemplo, uma criança que eu vou fazer um salbutamol, né? Fisioterapia ajuda demais. Só que quando a gente vai para a literatura, a gente não encontra na literatura este impacto todo retornando para a gente em evidência científica. Isso vem me incomodando muito e eu venho discutindo isso muito com os colegas fisioterapeutas. Eu vejo, poxa vida, eu vejo vocês se matando nesse período da sazonalidade respiratória, o quanto vocês ajudam essas crianças, mas a gente não vê isso descrito na literatura. A literatura sempre fica lá, não, fisioterapia não muda desfecho na bronquiolite, fisioterapia não melhora sintomas da bronquiolite. E como não? Eu estou vendo isso à beira do leito todos os dias. Discutindo um pouco melhor, um pouco mais a fundo com colegas fisioterapeutas, especialmente com a Tati, acho que ela está aí com a gente, Tati Rodrigues. O que ela me alertou foi o seguinte: existem diferentes técnicas e manejos de fisioterapia.
técnicas mais antigas que já foram abandonadas e técnicas mais modernas. E esses estudos, às vezes, não fazem essa diferenciação. Aqueles estudos que fizeram essa diferenciação, que tiveram este cuidado, eles apresentam sim um grau de evidência razoável sobre a melhora das crianças com fisioterapia. Tá? Então, como eu não tenho propriedade para falar de técnicas de fisioterapia, o que eu vou fazer com vocês? Já convidei a Tati, nós vamos fazer uma aula só sobre fisioterapia, técnicas, indicações, o que melhora, fisioterapia em casa, fisioterapia no hospital, criança que não está entubada, criança que está entubada, a gente vai fazer uma aula só disso também para vocês, tá? Então percebam que não vai ser só essa aula não, tá? Eu vou fazer meio que um módulo de atualização de bronquiolite. Como o conteúdo é muito extenso, eu vou dividir. Então, sobre fisioterapia, é isso. E depois vem lá os clássicos sintomáticos e pronto. É isso que você tem para fazer de tratamento da bronquiolite. Pausa dramática. E aí o seguinte. Cris, cadê as outras coisas? Que coisas? Não, cadê as outras coisas todas da prescrição que a gente faz aí, ó, normalmente, que a gente usa para bronquiolite? Não tem outras coisas, só tem isso daqui. Mas eu sei do que vocês estão pensando, o que vocês estão falando, né? Cris, eu fico angustiado demais, eu não tenho nada para fazer, e aí, Cris, eu acabo fazendo, eu confesso. Eu sei, gente, chega lá para mim, olha lá, ó. Você usa nebulização hipertônica? Daqui a pouco outro vai colocar lá para mim, eu uso sabutamol. Vou falar para vocês, geralmente, o kit que chega para mim lá na UTI do menino que tá grave. Não, se o menino tá grave, bora tacar-lhe tudo, porque é isso que vai resolver a vida dele. Chega o kit lá, sabutamol de hora em hora, metilprednisolona 4 mg por quilo dia. Que mais que eu falei aqui? Falei sabutamol, falei ametil. Ah, claro, Rocefin, azitromicina, porque esse quadro tá meio arrastado, vou colocar um macrolídeo aí. Gente, eu vou falar para vocês. Eu vou passar agora um a um de cada um desses elementos, de cada uma dessas condutas e mostrar para vocês alguma referência que dê suporte para você não usar. É isso mesmo que vocês estão entendendo. Eu fiz um levantamento de revisões sistemáticas, RCTs, guidelines dos últimos 5 anos na PubMed. Eu li quase 50 artigos só para me dar o respaldo de não usar as condutas que eu vou falar para vocês agora na bronquiolite. E eu vou passar uma a uma. Sem mais delongas, vamos começar com o sabutamol. Vocês vão ver que eu vou usar muito essa referência aqui, que é um guideline australiano. Ele fala que é esse nome aí, Australasian, né? Porque é Austrália e Nova Zelândia, se eu não me engano. Que foi publicado no Journal of Pediatrics and Child Health, tá? É agora de 2025, gente. Acabou de ser publicado. Então, eles pegaram tudo que tem de 2025 para trás. E eu achei muito bom esse guideline, que ele é bem objetivo. Ele coloca assim, o que tem de suporte na literatura com nível de evidência. Ele coloca o nível de evidência baixo ou fraco, o termo que ele utiliza, e o nível de evidência alto ou forte recomendação. O que está no meio do caminho, ele coloca como evidência média, uso criterioso, condicional, tá? Porque são aquelas coisas que a gente não tem muita resposta. E eles utilizaram as referências de um grupo de pesquisa que se chama Predict. É um network. Assim como tem o network lá da CEPS, né? Esse network é um grupo de estudo internacional, policêntrico, né? Multicêntrico, permanente, de estudo em urgência e emergências pediátricas. Então, assim, eles vasculharam muito a literatura. E eu gosto muito de guideline. Por quê? Porque eles já tiveram todo o trabalho que eu teria de fazer com vocês aqui, por exemplo. Eles já foram para a literatura, revisaram tudo, estudaram tudo que tinha para estudar. Cada um trouxe a sua experiência, a sua visão crítica daquilo. Eles sentaram à mesa, debateram aquilo e trouxeram consenso. Então, eles trouxeram aquilo que era o voto da maioria. Então, já fizeram todo o trabalho que a gente precisava. Então, por isso que eu gosto muito de guidelines. Então, a gente vai seguir muito os guidelines australianos, que são de 2025, foram os mais recentes que eu encontrei, tá bom? Então, a primeira coisa que ele fala para salbutamol, é um dos que tem recomendação forte, é o primeiro item deles. Não usar em menores de 1 ano com bronquiolite. Recomendação forte, não usar salbutamol na bronquiolite.
Mas aqui eu vou abrir um parênteses para a gente discutir. Eu sei que vocês estão pensando. Tá? Nós tivemos uma atualização recente do GINA falando sobre asma. E vocês, para quem viu essa atualização, vai se lembrar, né? O que tem de diferente lá? Antes dos 2 anos de idade, nós chamávamos aquelas crianças que viviam no pronto-socorro tendo que fazer nebulização com salbutamol e corticoide de lactentes sibilantes. Nós não considerávamos essas crianças como asmáticos. O GINA mudou e falou assim: a partir de agora esses meninos têm asma. Por que disso? Porque muitas dessas crianças realmente chegavam lá na idade de 2 anos em diante, realmente você tem asma. E elas ficaram esse período todo sem um tratamento de manutenção adequado. Então, a percepção deles foi: bora considerar essas crianças todas como asmáticas e colocar tratamento de manutenção. Quando chegar lá com 2 anos em diante, com o pneumologista, com o pediatra do consultório, e ele não fechar critérios para asma, a gente tira. Mas isso é menos deletério do que deixar os asmáticos sem tratamento de manutenção. Então, o que acontece às vezes com crianças com bronquiolite, com quadros respiratórios agudos? A criança chega para você, está com aquela ausculta horrorosa, você nitidamente está vindo sibilos, tempo respiratório prolongado, você vê ali que pode ter também um componente de via aérea média, que é clássico da asma, ou seja, broncoespasmo. E aí você faz um teste terapêutico. Neste teste terapêutico com salbutamol, você nota uma melhora significativa do desconforto, dos sinais clássicos de asma. Você vê que essa criança respondeu ao salbutamol. E aí é de bom senso que você deixe o salbutamol dessa criança. Veja bem, possivelmente você está diante de uma criança que tem uma grande chance de ter um diagnóstico de asma, porque ela está fazendo uma hiperatividade de vias aéreas médias, ela está respondendo ao salbutamol, ela tem receptor, inclusive, para isso. Isso possivelmente não é só uma bronquiolite clássica, que é de bronquíolos, que é de muco, que é de secreção, que não tem receptor para beta-2 e que não vai responder a salbutamol. Entenderam a diferença? Principalmente se na história dessa criança ela tiver episódios prévios de sibilância. E, doutor, já é a terceira vez já, só esse ano já são 2. O irmão mais velho vem gripado da escola, esse aqui gripa e fica chiando assim. Então, conduza esta criança como uma criança asmática, inclusive com medicação de manutenção para casa. Então, você não está diante só de uma bronquiolite. Entenderam a diferença disso? Agora, se é bronquiolite clássica, principalmente dos menorzinhos de 2 meses para baixo, recém-nascido, galera, não faça salbutamol. Não faça, porque não vai melhorar. E aí, é uma coisa meio preocupante. Por quê? O princípio da bioética diz que você tem que se basear nos princípios da beneficência e não maleficência. Se os guidelines estão te dizendo que salbutamol não contribui em nada, não tem benefício nenhum em menores de 1 ano com bronquiolite clássica, e você está usando, significa dizer que você não está dando benefício nenhum, mas com todos os riscos de evento adverso relacionados à medicação. Você só oferece riscos. Então, eu não uso salbutamol. Até faço esse teste terapêutico com vocês. Ou, quando vocês já encaminham o paciente para UTI, né? Eu não faço mais pronto-socorro. Mas quando vocês encaminham dizendo que a criança chegou com sinais clínicos de broncoespasmo, eu fiz um teste terapêutico com resgate de salbutamol, ela melhorou, eu mantive o salbutamol. Eu não tiro na UTI. Eu considero que eu estou tratando uma criança possivelmente asmática. Entenderam a diferença aqui do que a gente está falando sobre o salbutamol? Se não tiver ficado claro, por favor, pode me chamar aqui a qualquer momento para a gente conversar, tá bom? Vamos adiante, então, para os próximos itens? Bora seguir com a polêmica aí? Próximo item. Corticoide sistêmico, a famosa metilprednisolona. Ainda pega o acesso da criança só para fazer a metil. Podia até ter feito lá prednisolona na sonda, mas vamos lá. O que dizem os guidelines? Não usar. Recomendação forte. Não é para usar corticoide em criança com bronquiolite. Agora, de novo, se você achar que você está diante, pela sua avaliação, se você está diante de uma criança com um possível diagnóstico de asma, né, o famoso lactente sibilante, e você está usando salbutamol, você vai considerar o uso, sim, do corticoide. Prednisolona na dose de 1 a 2 mg por quilo, gente. Para de pegar acesso para fazer metilprednisolona, tá? Porque a biodisponibilidade dos dois é praticamente a mesma. Você só vai fazer metil se a criança não conseguir ingerir ou você não conseguir fazer isso por sonda. Você pode fazer prednisolona. Mas em se tratando de bronquiolite clássica,
não é para usar. Os que chegam para mim lá usando, que eu vejo que é bronquiolite clássica, eu tiro tudo. Eu tiro o salbutamol, eu tiro o corticoide. Muito bem. Corticoide sistêmico, eu vou fazer aqui um parêntese. Lá no guideline, eles colocam 2 recomendações. Uma delas, eles colocam como uma recomendação fraca, condicional. Para crianças que estão na UTI, que vão tentar fazer um resgate com nebulização com adrena, podem se beneficiar do uso de corticoide sistêmico. Qual corticoide sistêmico? Dexametasona. Por quê? Alguns estudos, alguns RCTs analisaram dexametasona mais nebulização com adrenalina de resgate em pacientes graves na UTI versus placebo. E encontraram alguma evidência muito baixa de uma possibilidade de algum benefício, principalmente na redução do tempo de internação. Mas, gente, isso é uma evidência fraquíssima e que a gente não usa aqui de rotina. E aí eu trago, inclusive, esse trial 2025 é um RCT comparando justamente isso, nebulização com adrenalina e dexametasona versus placebo no tratamento de crianças com bronquiolite na UTI. Só que aqui foi, inclusive, diferente. Essas crianças aqui estão todas dentro da UTI no catéter nasal de alto fluxo. E elas estão indo para o buraco. Não estão segurando no SENAF, catéter nasal de alto fluxo. Não é catéter nasal comum, tá? É aquele equipamento que faz catéter de alto fluxo, tá bom? Essas crianças estão indo para o buraco, tá falhando. O que eles fizeram? Eles randomizaram essas crianças e fizeram em um grupo ataque de nebulização com adrenalina contínua no circuito do catéter nasal, plus dexametasona, doses habituais. E no outro grupo eles colocaram placebo. Tá? E eles analisaram que existia ali talvez uma possibilidade de melhora, mas, gente, não tem estatística significante. Não é para usar. E olha aqui que eles estavam usando nebulização contínua no catéter nasal de alto fluxo. E ainda assim não encontraram evidência para isso. Então, se você não tem evidência para usar a adrenalina, você também não tem evidência para usar a dexa, porque ela não foi analisada isoladamente. Então, corticoide sistêmico na bronquiolite clássica não é para usar nem metil e nem dexametasona. Então, falando da nebulização com adrenalina, lá nos guidelines eles colocam isso. Olha, uso criterioso, se você está na UTI, está perdendo o jogo, a criança está quase indo para o tubo, tenta uma nebulização com adrenalina, vai que dá. Só que eles não consideraram este último trabalho aqui. Esse trabalho ele foi publicado agora em fevereiro de 2026. Ele analisou justamente isso daí, a nebulização com adrenalina como resgate terapia em crianças críticas, não encontrou evidência, ou seja, não utilizar nebulização com adrenalina, recomendação forte. Tá fora do baralho também essa carta aí. Então nós já falamos do salbutamol e do corticoide sistêmico. Só se você estiver diante de uma possibilidade de asma, bronquiolite clássica, não usar. Nebulização com adrenalina, não usar. Corticoide inalatório. Não existe evidência de melhora do quadro agudo de bronquiolite com uso de corticoide inalatório, qualquer um deles. Conclusão, não usar. Recomendação forte. Chegamos aí na nebulização com a salina hipertônica que alguém perguntou. Qual o raciocínio que existe por trás da nebulização com salina hipertônica? Um chat aqui embaixo. Quando você faz uma solução hipertônica, salina 3%, tá, gente? Que a gente usa como nebulização. O que acontece? Você faz uma solução hiperosmolar dentro da via aérea. Isso tende a puxar líquido para dentro da luz da via aérea e fluidificar melhor a secreção. Isso é muito utilizado, por exemplo, em pacientes que têm fibrose cística, crianças com bronquiectasias, para você tentar fluidificar melhor essa secreção. E aí pensamos, ora, se a bronquiolite é uma doença de inflamação de bronquíolo, que está cheio de secreção, cheio de muco, que a criança não consegue botar para fora, isso vai entupindo tudo, bora tentar fluidificar melhor isso daí com nebulização hipertônica e a gente vê se vai melhorar. E alguns trabalhos de anos atrás, eu estendi a pesquisa para 10 anos e encontrei alguns trabalhos mostrando fraca evidência de talvez alguma melhora, especialmente de crianças que estão no pronto-socorro, né, no departamento de emergência, que eles chamam nos trabalhos, de não internar,
ou de crianças que internaram, reduzir um pouco o tempo de internação. Só que aí eu fui puxando os trabalhos mais novos e não encontrei evidência. Então, ó, uma revisão sistemática publicada na Cochrane de solução salina hipertônica nebulizada para bronquiolite aguda. Então, ó, essa literatura foi inclusive utilizada lá nos guidelines australianos para eles tomarem a decisão. E a conclusão é: tem discretos benefícios com muito baixa evidência. O uso tem que ser muito criterioso e eles orientam sempre a usar com broncodilatador. Por quê? Quando você faz uma nebulização com salina hipertônica 3%, você pode fazer uma irritação do epitélio respiratório. Isso pode desencadear crise de tosse e broncoespasmo. Eu já presenciei, não sei quem perguntou aí, Nanda, você usa nebulização hipertônica? Nanda, eu não utilizo mais, tá? Já passei alguns sufocos nesses muitos anos aí de várias sazonalidades respiratórias com criança que eu fiz nebulização hipertônica, tá? Crise de tosse, assim, durante a nebulização, que a criança ficou cianótica e não parou de tossir mais, eu tive que sedar e entubar a criança. E crise de broncoespasmo, que depois não respondeu com beta 2. E não foi uma ou duas vezes. E depois, conversando com os colegas, eles relataram muitos também. Fui para a literatura, realmente encontrei. Nebulização salina hipertônica tem que ser feita com muito cuidado, porque pode causar hiperreatividade. Tosse, né, vamos fazer uma crise de tosse paroxística, e broncoespasmo. Especialmente nesses menores que não vão responder bem as medidas depois. Então, se você optar por utilizar, não, a criança está muito secretiva, a secreção está muito espessa, nem com físio a gente está conseguindo fazer, vou tentar uma salina hipertônica. Utilize junto com o salbutamol. Faz primeiro os puffs do salbutamol, depois você faz a nebulização hipertônica. Tá? Ou imediatamente depois da nebulização você faz o salbutamol para tentar minimizar aí um efeito adverso, tá? Mas eu não utilizo de rotina nebulização com salina hipertônica. Sulfato de magnésio não tem nenhuma evidência que melhore broncoespasmo, desconforto respiratório ou traga qualquer outro benefício para crianças com bronquiolite clássica, tá? Então, revisão sistemática da Cochrane também, ó, recente, ó, de 2026. Sulfato de magnésio para tratar bronquiolite aguda em menores de 2 anos. Não funciona. Fim. Não é para usar. A não ser que você esteja diante de um possível diagnóstico de asma, aí você vai conduzir essa criança como asma, lançando mão de toda a terapia que você tem. Agora, gente, se é bronquiolite clássica, não apresentou resposta ao salbutamol, não é para usar corticoide, não é para usar sulfato de magnésio, hein? Antibióticos, esse aqui é o meu calo, esse aqui, a galera sabe que eu fico nervoso com isso daqui. Ah, Cris, mas a criança tá mal, a criança foi entubada, Cris. Não tem como, ela foi entubada, não vou deixar sem antibiótico. Eu já fiz essa discussão, inclusive com a CCH do Serviço de Trabalho, e ela falando, caramba, é bronquiolite entubada sem antibiótico. Eu tirei antibiótico, né? Tava com Rocefin ácitro. Tava lá a criança com painel viral positivo para VSR, um leuco totalmente viral lá, 70% de linfócitos, uma PCR zerada, uma Procal zerada, e imagens ao raio-x que me sugeriam simplesmente bronquiolite, aquele infiltrado intersticial difuso, uma atelectasia do lobo superior direito. Foi pro tubo por insuficiência respiratória da própria bronquiolite. Ficou sem antibiótico. Foi estubada sem antibiótico, foi para casa sem antibiótico. Então é o seguinte, quando que nós vamos usar antibiótico na bronquiolite? Tá? Nos guidelines eles colocam não utilizar antibiótico para tratar bronquiolite, mas é uma evidência baixa condicional. Condicional a quê? Condicional a você investigar naquelas crianças que estão complicando ou que estão evoluindo mal, se ela tem ou não, se ela tem ou não evidência de infecção secundária. Como que eu vou ver evidência secundária? Gente, muito cuidado para dizer que a criança com bronquiolite está com pneumonia simplesmente pelo raio-x. A bronquiolite engana muito. A gente tem que fugir daquele estereótipo de que bronquiolite é apenas doença de via aérea inferior. Eu sei que no protocolo, inclusive do PAUS, a gente conduz dessa maneira. Mas a gente já entende todos os fenótipos da bronquiolite. Ela pode, inclusive, fazer pneumonite, que você vê aqueles infiltrados intersticiais no raio-x. Pode fazer acometimento alveolar. Pode fazer pneumonia viral. Tá? A própria bronquiolite. Então, quando você vê o raio-x, às vezes você vê áreas de microatelectasias ou áreas confluentes alveolares, dando imagem bem sugestivas de consolidações.
A imagem clássica de atelectasia de lobo superior direito, que é muito confundida com pneumonia. Então, não dê diagnóstico de pneumonia só pelo raio-x. Tá? Vá por toda a clínica da criança. A criança está mais toxemiada, está mantendo febre prolongada, está aumentando PCR e procalcitonina, está virando um leuco que antes era viral e agora está fazendo desvio, está fazendo leucocitose. Gente, aí sim você vai pensar em infecção secundária. E sim, a bronquiolite aumenta a predisposição para infecções secundárias. Pode ser otite, pode ser infecção de via aérea superior, nas crianças maiores pode fazer amidalite, né, bacteriana secundária, ou pode sim fazer laringotraqueobronquites ou pneumonias bacterianas. Pense que o epitélio está todo inflamado, então ele perde um pouco das barreiras e ele pode sim fazer uma infecção secundária. Mas muito cuidado, pare de ficar usando de rotina antibiótico em bronquiolite, né? Pare de colocar Rocefin em toda criança com bronquiolite interna, hein? E aí depois o suprassumo dos antibióticos, que é a azitromicina. Eu tenho uma birra de macrolídeo que vocês não imaginam. Não é pelo antibiótico em si, é pelo mau uso sistemático do antibiótico. Os guidelines australianos trouxeram lá a conclusão: não usar, mas pode ponderar, talvez, é condicional, mas talvez porque eles não tenham analisado esse último trabalho, porque esse trabalho foi realizado em 2025, mas ele foi publicado agora na Acta Pediátrica, em 2026, em fevereiro, ele é muito recente. Que foi uma revisão sistemática com meta-análise do uso de azitromicina para bronquiolite aguda, e a conclusão foi: não existe evidência nenhuma de melhora da bronquiolite com azitromicina. De onde parte essa história de azitromicina e bronquiolite? Se tiver algum pneumologista aí que quiser falar, por favor, hein? Se eu falar alguma besteira aqui, me corrija. A azitromicina é muito utilizada para doenças pulmonares crônicas. O pneumo lança mão muito disso. Tanto como profilático infeccioso, né? Às vezes as crianças usam 3 vezes por semana a azitromicina para evitar infecções. Crianças pneumopata crônico, tá? Que eu estou dizendo aqui. E usam também porque a azitromicina, os macrolídeos, eles mostram alguma atividade anti-inflamatória que pode ter alguma ação pulmonar. Então, nas crianças pneumopatas crônicas, com pulmões cronicamente inflamados, a azitromicina traz um benefício para essas crianças. Agora, na inflamação aguda da bronquiolite, é zero benefício, zero. Ah, Cris, só uma azitromicina não vai fazer mal, não. E aí, depois que usa a azitromicina 5 dias ainda não vê melhora nenhuma, fala: não, mas é porque você não fez Clarito, porque Clarito é que é bom. Clarito eu faço ela 2 vezes ao dia, a Astra uma vez só, e eu faço 14 dias, é muito melhor do que a azitromicina. Aí faz claritromicina venosa, que é extremamente vesicante, e aí faz lá uma flebite da criança, faz febre, aí pronto, desandou tudo, né? Daqui a pouco tá com Rocefin, tá com Vanco e tudo mais. Ou então resolve fazer a azitromicina solução oral, a criança não aceita, passa a sonda e aquele treco que é bem arenoso, vocês já viram, né? Entope sonda demais. Então, gente, pelo amor de Deus, pare de ficar prescrevendo ácido e clarito para bronquiolite. Não tem evidência, não é para usar. Ah, Cris, o quadro está meio arrastado. Gente, a bronquiolite pode se arrastar 2 semanas, 3 semanas. Isso está dentro do prazo da bronquiolite. Então, não é para usar macrolídeo também. E aí vem a polêmica que eu disse para vocês da fisioterapia respiratória, que nós vamos deixar isso um capítulo à parte para discutir só sobre fisioterapia, né? Que quando eu fui buscar na revisão da literatura realmente lá, não, fisioterapia não muda desfecho, não muda desfecho. Eu encontrei essa revisão recente da Cochrane, 2023, falando sobre justamente aquele aspecto que eu vinha conversando com a Tati, né? Tatiane Rodrigues, fisioterapeuta que trabalha comigo. Aqui, neste trabalho, eles tiveram o cuidado de diferenciar diferentes técnicas de fisioterapia. E realmente técnicas mais novas mostraram algum benefício, especialmente em pacientes abaixo de 24. Mas a conclusão do trabalho, não é a minha, tá? É que tem baixa evidência de melhora de desfecho. O que a gente vai falar de desfecho, gente? Geralmente, quando a gente está falando de desfecho de uma doença grave evoluindo, a gente vai ver assim, se foi ou não para o tubo, tempo livre de ventilação, tempo de internação, outras complicações, desfecho para óbito. E esses são os desfechos maiores que a gente analisa. Então, a fisioterapia não encontrou, desculpa, este trabalho não encontrou na fisioterapia evidência. Mas eu sei que Tati já me mandou hoje pelo menos uns 10 artigos
me provando que eu estou errado e que há sim evidência, e eu estou ansioso, Tati, para a gente discutir isso aí na próxima aula, porque a minha percepção, e de todos os colegas que trabalham comigo, é que uma boa equipe de fisioterapeuta do seu lado, meu filho, na internação pediátrica, nessa sazonalidade, é tudo que você vai querer para sua vida, porque físio ajuda demais. Ufa, finalizando as polêmicas aí do que usar, do que não usar, na verdade, né? VNI versus catéter nasal de alto fluxo. Gente, quando eu estiver falando de CNAF, catéter nasal de alto fluxo, é um equipamento diferenciado, com circuito diferenciado de aquecimento, com uma interface diferenciada, que fornece oxigênio em alto fluxo e com aquecimento controlado, tá? Entendam isso daí, tá bom? Não é aquele catéter nasal comum de oxigênio, não. As pessoas ficam chorando para mim. Ah, Cris, eu não tenho dinheiro no meu serviço para comprar catéter nasal de alto fluxo. É excelente. Todo mundo falando que tem que ter, que para bronquiolite isso é maravilhoso, que isso vai mudar, desfecho, vai mudar a vida das crianças. Deixa eu falar um negócio. Todas as vezes que vieram me consultar, início de ano, né, sobre temos grana para investir, vamos fazer renovação de parque tecnológico, você quer comprar catéter nasal de alto fluxo? Vou falar, como é que nós estamos de grana? Tá sobrando muito mesmo? Se tiver sobrando muito, eu vou querer. Caso contrário, se eu não tiver, eu vou querer repor outras coisas que a gente precisa renovar. Um ventilador mais moderno, que faça, por exemplo, alta frequência para alguns casos isolados, o ultrassom do setor, alguma outra coisa. Não invista em catéter nasal de alto fluxo. Eu explico por quê. Catéter nasal de alto fluxo veio com uma promessa absurda, que é mudar o desfecho das crianças respiratórias. Porque a interface ela é muito melhor tolerada do que a interface da ventilação não invasiva, né? Porque você tem que deixar a não invasiva totalmente vedada. É uma pressão muito maior que o sistema vai mandar ali para dentro do sistema respiratório da criança. Então a criança fica muito mais agitada. Você tem que lançar a mão de sedação muito mais na ventilação não invasiva do que no catéter de alto fluxo. Mas quando foram comparar efetividade, catéter nasal de alto fluxo com CPAP ou outras modalidades, né, BIPAP, NPPV, da ventilação não invasiva, o catéter de alto fluxo perdeu feio para todos os trabalhos que foram feitos. Perdeu em quê? Na ventilação não invasiva, a chance de falha ventilatória é muito menor do que no catéter nasal de alto fluxo. Então, ele veio como sendo uma promessa de substituição da ventilação não invasiva, mas agora acho que ele já está conseguindo encontrar o lugarzinho dele aqui um pouquinho para o lado. Como que a gente vai ter que entender o catéter nasal de alto fluxo? Entenda o seguinte, daqui para cá nós vamos progredindo de métodos de entrega de oxigênio terapia. Catéter, máscara, sei lá se o seu serviço ainda tem RUD, não sei se alguém usa isso ainda, mas enfim, catéter e máscara para entregar oxigênio, tá? E aí essa criança não melhorou, preciso progredir. Então aqui eu estou com ventilação não invasiva e depois ventilação invasiva. O catéter nasal de alto fluxo vai entrar aqui no meio entre as modalidades de entrega de oxigênio e a ventilação não invasiva. Entenderam onde ele está? Então, se a criança progrediu e ela não tolerou, ela vai ter que evoluir ou para ventilação não invasiva ou para tubo. Só que o custo do catéter nasal de alto fluxo é muito maior do que o da ventilação não invasiva. Então, o custo-benefício não justifica a presença ou o investimento neste equipamento, a não ser que você tenha grana. Aí você vai selecionar aqueles pacientes que podem se beneficiar, especialmente aqueles que não toleram muito VNI e não estão com muito desconforto. Se tiver precisando realmente de pressão na VNI, esquece cateter nasal de alto fluxo, vai falhar. Mas naquelas crianças que um quadro muito arrastado, estendido, os prematuros, então, quando fazem bronquiolite, esse sim pode se beneficiar muito do catéter nasal de alto fluxo. Tem grana? Compra. É muito bom, eu já usei algumas vezes, as crianças toleram muito bem, mas precisa entender que ele tem mais chance de falha na bronquiolite do que o CPAP ou outras modalidades de ventilação não invasiva. Então, se você tem lá o seu CPAPzinho, está fazendo sua VNI bem feita, você está de parabéns, não precisa ser rico, não precisa ter catéter nasal de alto fluxo. Falei até secar a boca.
9 horas, temos 1 horinha de aula certinha aí, ó. Resumão bruto para vocês desse monte de coisa que eu falei. Vamos lá. Recomendações. Meu nome apareceu embaixo ali, parece que são as minhas recomendações. São as minhas recomendações, mas na verdade são as recomendações que eu encontrei evidência na literatura para tratar bronquiolite clássica. Beleza? Entendido? Vamos lá. Diagnóstico é clínico, você não precisa de nenhum exame para dar diagnóstico de bronquiolite. Eu preciso ter a tríade da síndrome respiratória aguda alta, IVAS, gripe, e eu preciso ter a tríade baixa, sibilância polifônica, queda de saturação, desconforto progressivo. E, por favor, memorizem aquela evolução natural da doença. Lembre-se que de 3 a 7 dias é o período mais crítico da bronquiolite. É claro que uns podem fazer um pouquinho menos, uns pouquinhos mais adiante ali nos dias. Mas, então, o diagnóstico é clínico. Se essa criança apresenta complicações, você quer investigar se tem complicações secundárias, que ela está evoluindo mal, que você vai internar essa criança, basicão, hein? Hemograma PCR, se tiver Procal, beleza, pode também usar Procal. Rastreando ali infecções secundárias. Ô, gente, lembra de fazer otoscopia, tá? Muitas vezes vocês estão procurando pneumonia numa criança que tem infecções secundárias, às vezes é, ó, otite, viu? Já vi algumas vezes. Raio-x de tórax, procurando complicações, consolidações, pneumotórax, atelectasias, e o painel viral. Isso aí é o basicão, tá? Lembrar dos grupos de risco, cardiopatas, pneumopatas, prematuros, síndrome de Down e outras comorbidades que você julgar como sendo como fator de risco para progressão pior para doença respiratória. Lembrar de ficar mais alerta com essas crianças e lembrar de prescrever na sazonalidade Nirsevimab. E o tratamento, não temos muito o que fazer. É segurar a sua ansiedade para que você consiga segurar a ansiedade da família. Então, a bronquiolite ela é autolimitada e nada na literatura até hoje mostrou efeito reduzindo o tempo de progressão da doença. Isso vai depender da interação do vírus com o hospedeiro. Clássico, né? Então, você vai ter que manter essa criança bem alimentada, hidratada, segura a mão no volume, não pesa a mão no volume. Suporte respiratório, de acordo com o desconforto respiratório que essa criança tem, pode ser O2 inalatório, catéter nasal de alto fluxo, ventilação não invasiva ou intubação. Nós vamos ter uma aula só para discutir isso semana que vem. E fisioterapia, tá? Fisioterapia ajuda muito e eu não acredito na literatura. Nós vamos discutir isso aí também. Pessoal, falei, mas falei com força, hein? Mas cumpri aqui meu objetivo, que era passar toda a atualização de bronquiolite que eu levantei na literatura. Estudei quase 50 artigos. Vou passar esses artigos todos para vocês. Em 1 hora. Vou abrir agora para vocês compartilharem dúvidas, perguntas, angústias, críticas. Então agora é com vocês, fiquem à vontade. Quem quiser abrir vídeo, quem quiser abrir áudio, quem quiser falar aqui no chat, a galera já está falando que a aula está muito boa. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela presença, valeu, galera. Então agora, e aí, galera? Vou abrir para vocês aí. Me conte, bronquiolite, o que vocês não concordam comigo aí, que vocês ficaram bravos comigo? Tati, você quer fazer alguma ponderação da fisioterapia? Quer dar algum spoiler aí do que nós estamos preparando para a galera? Ei, Cris, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Parabéns pela aula, perfeito, como sempre. A sua explanação, a sua didática. A fisioterapia, né, assim, quem já tem a fisioterapeuta aí atuando no hospital, no pronto-socorro, eu até já comentei com você, né, que o cenário perfeito seria ter um fisioterapeuta atuando nessa época de outono e inverno, né, atuando efetivamente dentro de pronto-socorro, né, a gente com certeza aí ajudaria muito a evolução do quadro, né, e até mesmo as possíveis internações. Ainda precisamos de ter muita evidência, né, para poder comprovar a nossa atuação, mas a gente consegue ver, assim, na nossa prática clínica, boas evoluções, os desfechos, né, dos quadros, a gente percebe que os bebês, a gente consegue segurar muito o bebê em casa, sem internar, fazendo a fisioterapia já nessa fase aí,
do quadro inicial, no segundo ou terceiro dia já de sintomas, principalmente nos bebês menores, a gente consegue segurar bem esses quadros. E é isso, assim, a diferença das técnicas, né? Nós temos aí um leque de técnicas de fisioterapia. É importante que o fisioterapeuta se atualize, porque tem técnicas novas, e essas técnicas que fazem a diferença, né? As técnicas convencionais, as técnicas mais antigas, já têm artigos comprovando que essas técnicas não mudam nada e até em algumas situações a gente vai causar até mais malefícios do que benefícios nessas crianças menores, principalmente os menores de 6 meses. Então, são técnicas atuais que devem ser direcionadas nesses casos, e é isso que a gente vai abordar, né, na nossa conversa aí na próxima semana, falar mais dessas técnicas atuais, o que a gente tem de fisioterapia mais atual para poder a gente ter uma evolução, né, nesses quadros e impedir, né, a internação, ou até mesmo no bebê que já está internado, através desse manuseio direcionado, né, mais específico, com as técnicas atuais, impedir até o desfecho de uma intubação, né? Então, esse é o nosso maior desejo e o foco da fisioterapia nessa situação, né? Em especial. Exato, Tati. Muito, muito obrigado por compartilhar com a gente. Eu vejo muito isso, tá? Crianças que a gente tá assim, não, essa aí não tem jeito. Vai pro tubo, aí chega aquela luta, né? Fisioterapia, coloca na VNI, aspiração e toma fisioterapia de novo, e de novo, e de novo, e a gente consegue vencer com essa criança sem entubar, né? Que é uma vitória grande pra gente, né? Só para vocês entenderem quem é Tatiane Rodrigues, para quem não conhece, fisioterapeuta com anos de experiência e formação e ensino, é professora também de fisioterapia em neonatologia e pediatria. E desde hoje, né, Tati, também é fisioterapeuta dos meus meninos, porque aqui em casa, como gripou todo mundo, meu menor tá meio encatarrado demais, coitado, em crise de tosse, fazendo hiperreatividade. Tati veio aqui hoje e deu uma garibada no menino, ele tá ótimo hoje, viu, Tati? Não tá tossindo mais nada, tá lá, quebrando tudo com o outro lá para fora lá. Pessoal, Que algumas bom. coisas aqui no chat. Vamos lá. Tainá, então mesmo que responda ao sabutamol não é para fazer, então eu entendo diferente, Tainá. Eu entendo o seguinte: bronquiolite clássica não vai responder ao sabutamol. E você pode deixar essa criança extremamente irritada, taquicárdica, né, com todos os eventos adversos que a gente observa no uso do sabutamol. Então não é para fazer, tá? Aqui acontece, às vezes a criança está lá na VNI, você fazendo sabutamol de 2 em 2 horas, tem que ir lá tirar a fixação da VNI, fazer sabutamol, a criança fica extremamente irritada, você não tem benefício nenhum daquilo, você só piora a criança. Então, neste contexto, não uso. Agora, aquela que você fez e que nitidamente ela respondeu, melhorou sibilância, melhorou saturação, melhorou desconforto, eu acho que talvez a gente não esteja diante de uma simples bronquiolite. Possivelmente a gente está diante de uma criança aí candidata a ser uma asmática que está fazendo uma hiperreatividade brônquica diante de um quadro respiratório agudo, um quadro viral agudo. Então, nessas eu costumo deixar, tá? Mas se tiver na VNI, por favor, deixe intervalos mais longos para minimizar essa questão de ficar descomprimindo toda hora e desrecrutando o pulmão para desconectar da VNI, tá? Não dá para fazer assim, tá? Com a VNI aqui obstruindo e fazer a nebulização. Você tem que tirar a interface. Ainda no chat, galera falando bem da aula aqui, muito obrigado pelo feedback aí. Venturim, solução hipertônica na nebulização não levaria um laringoespasmo, sim, e não um broncoespasmo? A tosse por si seria o primeiro reflexo. Eu concordo, mas eu já presenciei das duas coisas. A gente tem que pensar que tem um epitélio inflamado daqui de cima até lá embaixo, né? Inclusive, do caso que eu falei para vocês aí, que a criança entrou num paroxismo de tosse absurda, quando eu fui entubar, passei um sufoco, que era nitidamente a criança tinha um laringoespasmo, né? Então eu tive que curarizar bem essa criança, tive que passar um tubo um pouquinho menor. Aí depois que foi melhorando, nitidamente foi ficando com aquele escape gigante no tubo, aí eu tive que trocar o tubo dessa criança. Então sim, eu acho que laringoespasmo pode acontecer com a nebulização hipertônica. Mas os relatos da literatura são muito mais de broncoespasmo, reflexo da nebulização hipertônica, tanto é que eles pedem até para utilizar o sabutamol em conjunto, se você for utilizar. Doutora Flávia Matos, aguardo com ansiedade a aula da Físio. Eu também. Você não faz ideia de como eu estou ansioso por essa aula, porque
Eu tenho uma angústia muito grande com essas evidências da literatura que não estão assim acopladas com o que a gente vê na prática, né? Aquela impressão antiga de que a fase inflamatória não teria benefícios, eu concordo muito bem, perfeitamente com o que você está falando aí, tá? É só não fazer tapotagem, né, Tati? É o que a gente estava falando das técnicas antigas. Eu tenho uma visão para mim sobre essas referências que a gente busca na literatura. Eu acho que muitos desses trabalhos devem ser feitos por médico. Eu coloco por mim, tá? Eu não entendo nada de técnica de fisioterapia, gente. Eu não tenho competência para julgar técnicas de fisioterapia. Então, como que eu vou elaborar um trabalho sobre técnicas de fisioterapia? Isso tem que ser feito por um fisioterapeuta. Ah, doutora Isabel, Cris, o catéter não seria útil no PA? Apesar de mais caro, não seria de mais fácil manuseio sem a físio? Esse é um ponto. Sim, o grande lance do catéter é justamente a diferença da interface. Ele é muito fácil de você colocar na criança, como se estivesse colocando um catéter nasal comum, e a tolerância dessa criança é muito maior a essa interface do que a interface da VNI. Isso eu concordo perfeitamente. Você segue dizendo, sem dúvida, o ideal é que esses pacientes cheguem logo ao hospital, contudo, com frequência, esse acesso é demorado. Nossa, perfeito, né? Que a gente vê que muitas crianças vão para o tubo porque perderam o timing, porque não tiveram um bom suporte, uma boa fisioterapia, um suporte respiratório adequado. Então, assim, fechando a sua dúvida sobre o CENAF, né, o catéter nasal de alto fluxo, no pronto atendimento ou no pronto-socorro. Infelizmente, a gente vive no Brasil sempre uma questão financeira, né? A gente sabe que os recursos talvez, se fossem melhor administrados, né, gestores um pouco mais atentos e levando em consideração realmente o que os médicos da ponta estão fazendo, talvez sobrasse uma grana para isso, sabe? Mas eu me preocupo muito em que o custo é muito alto. Por exemplo, você abre um catéter nasal de alto fluxo, o circuito ele dura até o final da internação dessa criança, aí, se eu não me engano, até o último que eu vi do fabricante em torno de 30 dias, né? Então, se a criança, por exemplo, um prematuro extremo que está lá na UTI que colocou um Senaf, vai ficar um mês com esse catéter, você justifica o custo. Agora, se essa criança vai usar poucas horas com chance de falhar, ou vai usar de um dia para o outro, talvez o custo acabe não deixando a gente fazer esse investimento aí, tá? Talvez seja tanto pelo custo, não tanto pela indicação. Eu acredito que você está correta na sua indicação e na sua leitura. Não sei se a gente vai ter grana para isso, né? A Tati escreveu aqui, pelo amor de Deus, tapotagem não. Aí, tá vendo? Eu não entendo nada disso. Você precisa me ensinar, Tati. Então, a gente está ansioso para essa aula aí. O que mais, pessoal? Eu estou aberto a dúvidas para vocês aí, que vocês quiserem falar. Parabéns pela aula. Em relação à procalcitonina, solicitar sempre associado a hemograma e PCR? Olha só, a gente tem que entender a procalcitonina, que ela é igual ao PCR, só que com mais sensibilidade e especificidade. Então, se você tem disponível no seu serviço, sim, você vai pedir PCR, peça procalcitonina. Então, eu estou dentro de uma UTI de alta complexidade que eu tenho essa disponibilidade. Então, lá a gente lança a mão da procalcitonina. O que acontece? A procalcitonina, ela costuma subir um pouquinho antes e de maneira mais específica do que o PCR. Por exemplo, a gente vê uma criança lá que está com PCR de 30, 40, a procalcitonina está 0,1, 0,2, eu seguro essa criança ainda, se o leuco ainda for em cima do muro, tá? Então, a procalcitonina é um pouco melhor, um pouco mais confiável que o PCR. A interpretação é a mesma, tá? Ô, Cris, Diga, Tati. em relação à observação que foi feita a colocar o Senaf, né, no pronto atendimento, se tiver um aparelho de VNI com as interfaces, que tiver alguns tamanhos de pronga e máscara para fazer a VNI convencional, um CPAP ou uma NIPPV dentro do pronto-socorro, tem excelente benefício. Você consegue segurar bem esse paciente até mesmo as primeiras horas ali que ele chega, né, com um desconforto respiratório de moderado para grave. Não precisaria ser especificamente um catéter de alto fluxo, até mesmo pensando no custo, o alto custo que ele tem, e se você tiver uma equipe bem treinada, já que não temos um cenário de ter o fisioterapeuta inserido dentro do pronto-socorro, dentro do PA, uma equipe de enfermagem bem treinada conseguiria acoplar esse CPAP muito bem no paciente, junto com o médico plantonista, para colocar os parâmetros.
Sim, concordo plenamente, né? É assim, e inclusive é justamente isso que ela ponderou, que quando as crianças chegam, né, vindo do pronto atendimento para emergência, as crianças já chegam lá em falência respiratória porque perderam time, né? Estão insistindo em oxigênio inalatório e não em suporte de pressão, né? Não em ventilação não invasiva, então por isso que ela ponderou, porque a justificativa, Tati, que os pronto atendimento fala é que não tem pessoal treinado justamente para conseguir colocar a criança na ventilação não invasiva. É justamente isso que ela ponderou, se não teria benefício. Eu acho que, claro, teria benefício, né? Mas eu acho que o custo aqui ele é impeditivo, nesse sentido, principalmente se tratando de SUS, né? Pessoal aqui no chat aqui ainda falando, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, galera falando da aula, valeu, muito obrigado pelos feedbacks aí. Pessoal, é o seguinte, eu estou preparando um material, um infográficozinho, tá? Um resumão disso aqui tudo, com lista de referências, e vou postar nos mesmos canais que eu postei aqui chamando vocês para aula, tá? Para vocês terem ali no celular para consulta rápida, eu acho que pode ajudar, tá bom? Eu vou preparando esses infográficos em relação a tudo, estou preparando um também do Nirsevimab, das indicações, de qual a dose, de como que fazer, como que faz, porque eu sei que isso é uma novidade para todo mundo, tá? Então eu estou preparando esse material aí escrito para vocês, tá bom? Ajudo em mais alguma coisa? Alguém com mais alguma dúvida? Bom, pessoal, não tendo mais nenhuma dúvida, vou agradecer demais a presença de vocês. Foi um prazer ter vocês todos aqui. Muito obrigado a todos que participaram, aqui aberto no microfone, via chat. Muito obrigado pelos feedbacks todos. Fiquem atentos, eu vou usar os mesmos canais que eu usei hoje para enviar para vocês o link da aula da semana que vem. Nós vamos falar só de suporte respiratório. Galera, eu vou falar tudo para vocês, do cateter de oxigênio até a ventilação mecânica. E aí nós vamos treinar essa galera lá da UPA para colocar a VNI. A Tati vai estar junto comigo nessa daí. Eu vou falar para vocês o básico de ventilação não invasiva e os parâmetros básicos para colocar numa bronquiolite. A minha intenção é de trazer experiência e deixar vocês também compartilhar a experiência de vocês para a gente construir uma rede de apoio aí, porque eu sei que não é fácil a gente passar por esses períodos de sazonalidade respiratória aí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos. Vejo vocês então na semana que vem. Tchau.